Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso workshop Imune Como impor limites a pessoas difíceis, antagônicas, complicadas, narcisistas, predatórias, abusivas na prática. Quem aqui sente que se você conseguir impor limites a essas pessoas difíceis que fazem a sua vida impossível, a vida tá resolvida. O resto é o de menos. Tem a parte que é a base teórica, a base dos conceitos e a base do método que nós vamos usar para impor esses limites difíceis. Mas, como é um workshop, vai ter toda a parte prática também. Para o segundo terço da aula, eu vou chamar, então já vai preparando o coração, preparando a câmera, arrumando o cabelo, passando perfume, porque eu vou chamar um corajoso, uma corajosa, voluntário ou voluntária para participar da demonstração comigo. Você pode e deve ir anotando junto, mas eu quero lembrar aqui para todo mundo que é aluno do Imune Premium, vocês aqui, vocês têm também, logo em seguida, vocês vão receber por e-mail o resumo inteiro dessa aula em PDF e vocês vão receber também o protocolo inteiro em PDF para baixar. Outra dúvida frequente que eu sei é: vai ficar gravado? Toda a parte de explicação vai ficar gravada. A parte que não fica gravada para vocês assistirem depois, e só quem é aluno aqui vai poder assistir, a parte que não fica gravada é a parte das salas do Zoom que eu crio, porque não existe método, não tem como eu gravar aquela parte lá. Então, só quem está ao vivo consegue participar da prática com colegas, da prática interativa. Eu comecei aqui com algumas situações típicas que acontecem com todo mundo que interage com uma pessoa tóxica, uma pessoa abusiva, uma pessoa difícil. Às vezes não é nem que tem traços patológicos necessariamente, mas é uma pessoa antagônica, difícil, que tem traços sombrios, narcisismo, psicopatia, maquiavelismo, né? E essas pessoas, elas são do contra. Situações do cotidiano. Você começa firme na sua decisão de impor um limite, de dizer que não vou emprestar dinheiro, não vou deixar a pessoa passar 5 meses na minha casa. O que for a situação, né? Pessoas com esses traços antagônicos, difíceis, narcísicos, elas querem invadir os seus limites porque elas querem benefícios e não estão nem aí para como você se sente, se é pedir demais, se você pode, se você tem condição, se você quer ou não. Porque a experiência dos outros não importa para essas pessoas. Então, às vezes, você começa decidida a colocar um ponto final, a dizer que não, e aí em algum momento essa pessoa te convence ou te faz sentir culpa, ou te faz sentir mal, ou te faz sentir que você é obrigado, obrigada, que é a sua obrigação fazer aquilo por ela. E no final, quando você sai dessa interação, vem tudo na sua cabeça que você queria ter dito, os limites que você devia ter colocado, às vezes só depois você percebe que a pessoa invadiu um limite e agora você já concordou com algo que você não queria. Às vezes é alguém que você já terminou o relacionamento, já se afastou. A pessoa vem atrás te convencendo de que de que é uma boa ideia voltar, de que ela mudou e etc. E o que no fim das contas a gente acaba se sentindo desrespeitado, tripudiado, que a gente não conseguiu se impor, triste, decepcionado, que não conseguiu dizer que não e impor um limite. Seja para se manter em segurança num relacionamento perigoso, ameaçador, e seja para simplesmente não ter que ceder toda vez e fazer o que uma outra pessoa quer. Quem aqui já passou por isso? Coloca aí no chat para eu ver quem já teve essa experiência de não conseguir colocar o limite. E se esse workshop de hoje vai te servir como uma luva. Finalmente saber fazer isso e ter um método para isso. A Ana coloca eu. A Elisete também. Deixa eu ver, quem tá passando por isso agora, nesse momento na sua vida agora, de tá tendo que lidar com uma pessoa difícil na sua vida? A Débora, será ótimo. A Cíntia, eu. Ah, coloquei um limite, é isso aí. A Elaine, eu. Jackson, já passei no passado. Isso. Então, essas são as diversas situações e nunca é demais a gente aprender a fazer isso, ter um método para fazer isso, porque nunca se sabe quando uma pessoa difícil, antagônica, vai passar pela nossa vida de novo, porque nós temos aí 20% da população com traços antagônicos. 20% pelo menos, é muita gente. Então vamos começar aqui com a primeira pergunta que realmente importa. Por que é tão difícil colocar limites a esse tipo de personalidade?
Tem uma pesquisa muito interessante pelo autor David Buss, e ele passou estudando isso por muito tempo em relacionamentos íntimos, quais são as técnicas que as pessoas usam para manipular. É claro que quanto mais próximo você é de uma pessoa, quanto mais próxima é essa convivência, pode ser um relacionamento amoroso, da família, no trabalho, amizade, quanto mais próxima é essa convivência, mais propensão e oportunidades essa outra pessoa vai ter para manipular. Então, a manipulação é o maior problema que faz a gente ter dificuldade de impor limites. E esse pesquisador, ele detectou 6 grupos principais de táticas de manipulações usadas. Eu vou colocar elas aqui ao lado para você poder printar essa tela. Saiba que você vai receber o resumo dessa aula também, mas aí eu acho que fica mais fácil de acompanhar e ir vendo junto. Então, essas são as principais táticas de manipulação que fazem com que seja muito difícil impor limites a esse tipo de pessoa em convivências próximas. Então, a primeira é o charme. A pessoa usa elogios, afeto, carinho, atenção para te amolecer. Isso, impor limites fáceis, menos com ex-tóxico. É isso aí. É isso aí, porque pessoas tóxicas têm um talento para manipular. Então, o charme é isso. A pessoa vai te bajular, ela vai te elogiar, ela vai te amolecer. Porque você vai ver de novo o lado atraente dela, você vai ver o lado interessante dela, o lado charmoso dessa pessoa. E isso tende a amolecer as pessoas. Às vezes, a gente já vai ver exemplos mais pra frente, e no PDF que vocês vão receber também resumo, tem mais exemplos, uma lista de exemplos de como isso pode acontecer. Mas, por exemplo, ir lá elogiar o seu trabalho, elogiar o seu cabelo, a sua roupa, elogiar a sua casa, o que for, os seus filhos. E aí você amolece, e aí ela vem e pede alguma coisa. É aí que ela vai invadindo seus limites. Outra técnica muito usada é a razão, o uso de argumentos lógicos para te confundir e desestabilizar. Então, a pessoa vai justificar os comportamentos dela, às vezes ela vai te culpar e falar, eu fiz isso porque se não fosse você me provocar, eu não teria explodido, e aí no final foi por isso que eu acabei quebrando as coisas em cima da mesa, ou foi por isso que eu acabei jogando seu celular, ou olhando no seu celular, qualquer coisa que for a invasão do seu limite, o uso de razão, de argumento lógico, para se justificar quando nada quando isso que a pessoa faz é algo abusivo e não teria justificativa nenhuma para isso. Outro método, coerção. Então, usar coerção, a gente já está entrando no ambiente realmente de abuso aqui. A pessoa usa ameaças, pressão. Se você me abandonar, eu vou fazer algo contra as crianças, vou fazer algo contra você, eu vou fazer algo contra mim. E aí você fica ali naquela sinuca de bico de que pode ter uma consequência muito negativa que você acredita que a pessoa é capaz de implementar para te manipular a ceder, a não conseguir impor os seus limites. Silêncio punitivo, tratamento de silêncio, a pessoa se remove emocionalmente, até mesmo se a gente comparar o ápice da punição na prisão, é o confinamento solitário, né? É a solitária. Porque qualquer ser humano, até o pior dos psicopatas, sente punição ao estar em isolamento social. Então, o silêncio punitivo é justamente para isso e funciona no nosso cérebro de mamífero, que precisa dessa conexão, isso é natural. Número 5, desvalorização, começa a atacar sua autoestima, começa a te rebaixar, te humilhar, a querer fazer você duvidar do seu valor, duvidar da sua razão, em dizer algo, como se você não tivesse competência para ter uma opinião, na tentativa de fazer você não conseguir estabelecer o seu limite. E regressão é quando a pessoa regride, começa a se comportar de forma infantil, regride no tempo e de repente é um bebê chorão que fica infantilizado ou infantilizada para obter o que quer. Faz manha, se faz de doente. Idosos narcisistas, por exemplo, fazem muito isso. Se fazem de muito indefesos, de muito necessitados e necessitadas para obter, para dobrar o seu limite, basicamente. A Elaine tá aqui, ó,
check, check, check. Todas as alternativas por aqui. Então, essas são as táticas de manipulação usadas. E por quê? Que pessoas do espectro narcisista, abusivas, etc., por que elas fazem isso? Por que elas querem invadir o seu limite? O que essas pessoas querem, no fim das contas? Qual é o interesse de pessoas antagônicas, narcísicas, com traços sombrios, às vezes psicopáticas? Boa, Tânia. Poder e controle. É sempre sobre o poder e controle. Quando você coloca um limite, você está colocando uma barreira entre o que a pessoa quer e você, né? E você que seria a pessoa que tem que executar o que ela quer. E ela não gosta. A pessoa não gosta e por isso ela vai ter que usar a manipulação para tentar te dobrar. E funciona, né? Funciona, infelizmente, bem até demais. Então, essas são as principais formas identificadas pela pesquisa de formas de manipulação usadas em relacionamentos. Tem mais algumas importantes que esse mesmo autor, o David Buss, reconheceu e adicionou no trabalho dele. Vamos colocar elas brevemente aqui também. Toda essa descrição e essa lista para você, se tiver na dúvida, para estudar e tudo mais, você vai ter o resumo depois. Então, a próxima é invocação de responsabilidade. O que é isso? Apelar para o seu senso de responsabilidade, né? A pessoa fala, é o seu dever, é o seu papel fazer isso. Você como minha esposa, você como meu marido, você como minha mãe, você como meu filho, você como a secretária-chefe, você como... Não importa qual é o tipo de relação, a pessoa invoca a sua responsabilidade para fazer você sentir que você é obrigado, obrigada a fazer. O próximo, que eu já comecei a dar o spoiler, é a reciprocidade. É fazer você sentir que você deve algo à pessoa porque ela já fez algo por você. Seres humanos empáticos, seres humanos normais, com uma consciência moral e ética, com um senso de justiça intacto, se importam com reciprocidade. E esse tipo de personalidade sabe isso e capitaliza nisso. Então, eu já fiz tanto por você, a vez que eu te ajudei, a vez que você precisou de mim, a vez que você não tinha ninguém, é só eu que estive lá por você e agora você vai me negar isso? Então, ela invoca em você esse senso de que você deve algo emocionalmente ou de outra forma a essa pessoa. Próximo ponto extra de manipulação identificado é recompensa financeira. Então, a pessoa pode ou te oferecer dinheiro por fazer algo que você não quer fazer realmente, algo que vai contra os seus valores, algo que você, mesmo por dinheiro, você não gostaria de fazer, mas ela tenta te comprar, né? Tem muito disso, dá uma propina para fazer algo errado, ela tenta comprar a sua obediência e cooperação, ou ela ameaça retirar o seu acesso a dinheiro. Ela pode, se for um chefe, pode te ameaçar a te demitir, ou diminuir a sua remuneração. Se for alguém que é o provedor ou a provedora dentro de casa, pode ameaçar a não te dar acesso à conta do banco, acesso a cartões de crédito, etc. Então, a pessoa pode oferecer te pagar para fazer algo que você não quer fazer, ou ela pode ameaçar remover o seu acesso ao dinheiro, e isso principalmente é muito comum, usar a recompensa financeira em relacionamentos onde relacionamentos românticos, amorosos, onde um dos dois depende financeiramente do outro. Boicotar e atrapalhar o seu direito, isso, Débora, exatamente. A próxima forma de manipulação identificada é indução de prazer, em todas as suas formas, seja como for. A pessoa te dá uma boa experiência, ela faz você se sentir bem, e aí ela vem com o pedido indecente, ela vem com a invasão do seu limite, ela faz algo que te dá prazer. E aí isso também tende a amolecer, essa é uma espécie de sedução, né? Ela te dá uma experiência, ela te seduz, ou ela te dá uma diversão, isso baixa a sua guarda de qualquer um. E aí aumenta a sua cooperação e obediência. Então, esse é o lado, entre aspas, agradável da manipulação, que é tão traiçoeiro quanto as formas mais desagradáveis. Outra forma muito comum é a cooperação, ou comparação social.
Na comparação social, essa pessoa vai fazer triangulação. Ela vai te comparar com outras pessoas e fazer você se sentir abaixo dos outros. Comparar você, por exemplo, uma mãe narcisista pode comparar os filhos um com o outro e falar: ah, nossa, né, o seu irmão, a sua irmã nunca faria isso. O que há de errado com você, qualquer outra pessoa entenderia. A minha ex fazia X coisa, você não faz, etc. Vai triangular e vai te comparar com terceiros. Faz favores que você nem pediu. Ih, essa é boa, viu, Aileen? Muito boa. Faz favores que você nem pediu para poder pedir depois e jogar na sua cara, se você disser que não. Exatamente. Filho dourado versus bode expiatório, Débora, perfeito, isso mesmo. Vai colocar um filho contra o outro. Exato. E por último, o mais perigoso de todos, a forma de manipulação mais perigosa de todos e comum, identificada por pesquisas mesmo, que foram comparando, categorizando e vendo a frequência que elas aparecem, é a bomba. A bomba é o lado mais explícito da manipulação, é o lado mais medonho da manipulação. São ameaças diretas, são mentiras na sua cara, deliberadas, intimidação física, psicológica, é terrorismo psicológico dentro de casa. E é quando todas essas demais táticas mais sutis não funcionaram, quando você não caiu no charme, quando a pessoa não conseguiu te convencer pela razão, pelos argumentos, quando ela não conseguiu te coagir, quando o silêncio punitivo dela não teve efeito, quando te desvalorizar, humilhar não funcionou, quando se fazer de grande bebê mimado não funcionou, reciprocidade, recompensa, indução de prazer, tudo isso não funcionou, aí vem a bomba. Porque personalidades abusivas, predatórias, narcisistas, sombrias, elas querem poder e controle. E elas não têm uma consciência moral desenvolvida. Não se importam, não têm empatia intacta, tem empatia ou muito baixa, reduzida, ou muito volátil, ou inexistente. Então ela não se importa com nada e ela vai escalando o grau. Não, olhando para tudo isso daqui, não é à toa que a gente acaba cedendo, né? Que a gente acaba cedendo. Porque causa medo, porque pressiona, porque a gente não consegue nem saber, assim, de forma tão consciente, o que está por trás da pressão que a gente sente. Até aqui, tudo bem? Isso, jogo psicológico. Muito bem. No PDF, depois vocês têm uma lista de vários exemplos de cada um. Eu já dei alguns exemplos aqui, mas no PDF vocês têm toda a lista, um catálogo de exemplos para cada um desse tipo de cada uma dessas manipulações. Carol, o que é a bomba? Me perdi. Boa. A bomba é quando a agressão escala, é quando a pessoa parte para ameaças mais sérias que realmente causam medo. É quando a pessoa pode partir para agressão física, para uma ameaça não mais velada e manipulativa, é uma ameaça direta. Se você fizer X, eu vou acabar com a tua vida, eu vou te difamar, eu vou publicar X vídeo, eu vou te tirar as crianças, esse tipo de coisa mais que não tem dúvida que a pessoa agora está te ameaçando abertamente. Então, intimidação física, psicológica, violência, quando nada mais funcionou, isso escala, porque essa pessoa ela não tem limite, ela não tem barreira emocional, ela não tem barreira de consciência moral para escalar o jogo e te obrigar a cooperar, a fazer o que ela quer. Ou seja, ultrapassar os seus próprios limites, porque agora você tá sob uma pressão imensa e com medo. Atentado contra a própria vida, incluído também, Andressa, sim. Coerção nível extremo, isso. A bomba é a coerção nível extremo. Perfeito. Então, depois no PDF, vocês podem averiguar diversos exemplos que eu incluí também. Amanhã eu envio os materiais de resumo, materiais adicionais, o protocolo que vocês vão usar aqui. Mas hoje é o momento de vai anotando o que você achou interessante, o que você pensou ao longo da aula. E é o momento de você ter essa experiência. Mas sem essa base, a próxima parte ficaria mais difícil. Por isso, tem sempre essa introdução teórica para a gente entender qual é o inimigo, afinal. Qual que é o grande obstáculo? Por que é tão difícil impor limites com personalidades
desse estilo, antagônicas, difíceis, sem uma consciência moral ou muito baixa consciência moral, sem empatia ou muito baixa empatia. Outra grande dificuldade é que quando a gente se depara com esse tipo de manipulação, esse tipo de pressão para a gente ceder os nossos limites, o que a maioria de nós acaba fazendo? Buscando soluções, buscando livros de impor limites, buscando conteúdos para, deve ser eu que não sei impor limite, tem alguma coisa acontecendo que não funciona. Eu acabo cedendo, eu não sei nem porquê, eu me culpo depois. O problema é que, sim, livros e conteúdos de imposição de limites têm muitos bons pontos, têm muitas boas estratégias. Só que a literatura convencional sobre limites faz uma suposição de que a outra pessoa, age de boa fé também. Literatura convencional de impor limites não parte do pressuposto de que a outra pessoa está fazendo isso daqui. Manipulação, várias táticas sofisticadas de manipulação. Quando a gente parte do pressuposto de que alguém está agindo de boa fé, a nossa conduta é uma. E as recomendações clássicas de impor limites, ótimo, elas super funcionam, são saudáveis, constroem relacionamentos com boa comunicação e saudáveis. Mas quando a gente está lidando com isso daqui, simplesmente não funciona, não se aplica. Não se aplica a essas pessoas que fazem esse tipo de manipulação, não agem de boa fé, elas agem para controlar, submeter, explorar e dominar. É sobre controle e dominação o tempo todo. Não é um relacionamento de fato, não é de igual para igual, não há reciprocidade, não há boa fé do outro lado. Então, quando a gente sabe disso, o jogo muda completamente. As mesmas regras não se aplicam mais. Porque não dá pra você jogar bonitinho pelas regras e outra pessoa tá te trapaceando, né, te passando a rasteira. Você tem que ficar mais esperto que isso precisa de estratégia, que é exatamente o que a gente vai ver hoje. Não dá pra apelar pra empatia de uma pessoa assim, porque ela não tem. Não dá pra apelar pra justiça, porque ela não se importa com isso. Não dá pra apelar pelo senso de responsabilidade moral, responsabilidade afetiva, porque a pessoa não tem. Então, não dá para usar essas técnicas normais. Ela usa a sua empatia e os apelos, a sua necessidade da empatia dela. Para quê? Para manipular ainda mais. Então, o que nós vamos ver agora? Um conceito de quem já trabalha comigo há mais tempo, já deve ter ouvido por aí eu falar sobre isso, mas hoje nós temos o treinamento completo disso, que é o triângulo dramático. Apresento a vocês um queridinho meu, uma ferramenta muito legal, que eu já deixei preparado um desenho aqui. Opa lá, Karpman. Que é para a gente falar do triângulo dramático de Karpman. Alguém já ouviu falar no triângulo dramático? Tem a posição do vilão, tem a posição da vítima, tem a posição do salvador. Quando tem um drama interpessoal, acontece isso. Então, tanto quem não ouviu falar, quanto quem já ouviu falar, vai aprender a usar essa ferramenta aqui, hoje, aplicada a personalidades difíceis. Ele é muito famoso, esse triângulo, só que aqui a gente vai trazer um viés diferente para ele, tá? Um viés bem diferente, uma aplicação diferente, elevada. Para esses casos de impor limites a personalidades difíceis. Então, esse triângulo, ele explica perfeitamente por que relacionamentos, em geral, não só com pessoas com personalidades complicadas, por que relacionamentos têm conflitos repetitivos que parecem impossíveis de resolver. O papel da vítima, aqui embaixo, na ponta do triângulo, e todo mundo pode passar por qualquer situação, qualquer papel desses, múltiplas vezes ao dia, internamente ou junto com uma outra pessoa. Esse drama acontece interno e ele acontece entre pessoas também. E todo mundo passa por momentos onde a gente se sente vítima, onde a gente se sente impotente, a gente não sabe o que fazer, a gente não consegue impor limites a uma pessoa, tudo isso. É normal a gente ter esse sentimento de vez em quando de se sentir completamente vítima de uma situação e não saber o que fazer.
Quando a gente se sente vítima de uma situação, a gente busca, geralmente, ajuda. Às vezes ajuda é interna, às vezes ela é externa, a gente busca, de uma certa forma, um salvador. A posição do salvador é uma atitude de resgatar, de ajudar a vítima, de fazer pela vítima. O salvador parece que ele tá fazendo uma coisa legal, mas ele tá mantendo a vítima dependente dele para resolver. A vítima que alguém vai lá e resolve algo por ela, ela não aprende a fazer sozinha e ela fica dependente, certo? Então, o salvador, ele salva a vítima, ele faz por ela, como se ela não tivesse a capacidade de fazer sozinha. E se tem uma vítima que precisa ser salva, só existe uma vítima se existe também o quê? Um vilão. Para ter uma vítima tem que ter um vilão da história. Tá vilão, salvador, mas pode ser vilã também, salvadora também, vítima e vítimo. Vítimo não, mas tanto faz, não é questão de ser homem ou mulher. É questão de um papel, é questão de uma atitude interna. Todos nós ocupamos de vez em quando também, assim como a posição de salvador, ocupamos a posição e a atitude interna de vilão. Às vezes é do próprio vilão, quando a gente fica se criticando, quando a gente fica se martirizando, né? Então, eu sou meu próprio vilão, aí eu viro minha própria vítima, aí eu preciso me salvar, faço algum negócio para me proteger e aí tudo começa de novo. É um drama interno. Ou quando é entre pessoas, vem alguém e fala: ai, eu não consigo sozinho, sozinha, alguém me salve, só você pode me salvar. Plum. Se você é uma pessoa naturalmente empática, conscienciosa, afável, você vai falar: eu te ajudo. Muito fácil, né? Ai, pode deixar que eu te ajudo. Ou então vem uma vítima e fala: você fez isso contra mim, foi culpa sua que eu me sinto assim agora. Tá te colocando na posição de vilão. Quando alguém te coloca na posição de vilão, você vai falar o quê? Não, eu não quis fazer isso, deixa eu te ajudar. Pronto, já virou salvador de novo. Tô começando a perceber na vida, assim, como é que isso aqui funciona, com uma pessoa complicada, difícil, como é que isso aqui funciona, com toda essa manipulação, o que acaba acontecendo com você? Quem já tá farejando aí o problema? Agora, esse triângulo aqui, ele é uma ferramenta muito interessante para você interromper tentativas de manipulação. Por quê? Ele te dá um, entre aspas, diagnóstico imediato, muito fácil de reconhecer, quando alguém está te colocando numa dessas posições. Esse triângulo dramático, essa exata dinâmica, ela é usada como mecanismo de controle por personalidades antagônicas. Então, como que elas fazem? Elas usam esse exato mecanismo. Passo número 1. Te recrutam como... Esse foi um trechinho dentro de um dos meus workshops do programa Imune Premium. Agora, você sabe identificar o que está acontecendo, mas só identificar não te protege automaticamente se você não souber o que fazer em seguida. O método Imune completo, com os protocolos avançados, os exercícios práticos e os treinamentos ao vivo comigo, isso é o que transforma esse conhecimento em autoproteção real, em ação. O Imune é um programa de imunidade contra narcisistas, manipuladores e predadores sociais. E todo mês você recebe um protocolo estratégico avançado, participa de um desses workshops ao vivo comigo no Zoom, de 2 horas de treinamento prático, onde você traz as suas situações reais e sai com um plano de ação concreto. Você não fica sozinha, sozinho, tentando aplicar teorias. Você treina comigo e com um grupo de pessoas que estão no mesmo caminho que você. Além disso, você também tem acesso à nossa biblioteca completa de artigos e protocolos e uma comunidade privada para se conectar com outras pessoas, tirar as suas dúvidas diretamente comigo, apostilas mensais em PDF e mais. Saiba mais e torne-se imune no link aqui abaixo na descrição. E eu te espero lá dentro.